Fala pessoal, começando agora o bloco, vamos falar da composição e competência de cada órgão. A gente vai combinar o seguinte, a composição tem muita regra aí que a gente precisa discutir. Então a gente vai discutir a composição órgão a órgão, tá? Agora a questão das competências, tá? Eu já falei no bloco anterior, eu tenho que repetir para você. Tá? Competência, meu amigo, você não precisa estudar, né, o que é cada um. Por que é isso? Como é que funciona isso? Na sua prova não vai cair. O seu objetivo, acredito que seja o mesmo que o meu, que é fazer você acertar questões de prova, não é? Então acredita aqui, ó, vamos firmar um pacto aí de confiança. Eu estou falando que você não precisa saber o que é cada competência. O que você precisa saber é quem é que faz, tá? Então, para evitar que a aula em vídeo fique chata, e você já tem tudo isso no seu material em PDF, tá? As competências a gente não vai trabalhar aqui. A competência vai no seu material lá e dá uma olhada, leia, releia e decore, tá? Porque se eu for trazer para a aula, eu simplesmente vou ficar lendo para você. Não vai te agregar em nada. Então, para que a gente torne a aula um pouco mais dinâmica e mais objetiva, isso útil para você principalmente, nós vamos nos limitar a falar sobre as competências, sobre a composição. Competências serão trabalhadas lá no seu PDF, tá? Mas não é explicado no PDF que cada competência, porque não precisa. Gente, olha, eu estou há muito tempo nessa área aí, dando cursos para tribunais. Algumas vezes a gente até explica alguma coisa ou outra, mas alguns pontos pontuais aí. 99% das questões, ponto 9, vamos versar sobre a literalidade das competências. O órgão especial faz isso, o tribunal pleno faz isso, não sei quem faz isso, tá? Então por que algumas competências a gente fala? Porque é o que cai em prova. Por exemplo, quem é que vai eleger o presidente ou vice-presidente? É o tribunal pleno. Então a gente precisa falar desta competência, porque isso cai em prova. Agora, o que vai julgar originariamente, vai julgar, isso aí dificilmente cai, mas você precisa estudar, tá? Essa é uma coisa sua que você precisa resolver. Aqui ou no vídeo, vem comigo que a gente vai estudar a questão mais da composição agora. A gente vai, né, vamos centralizar aqui na composição dos órgãos. Que órgãos são esses aí? Então você já sabe. Nós temos o tribunal pleno, o órgão especial. Nós temos todos os órgãos aí que nós chamamos isso aqui, ó. Nós chamamos de órgãos fracionários, porque é onde o tribunal pleno vai se fracionar em órgãos menores, vai ter desembargadores atuando em cada grupo, em cada turma, em cada sessão aí específica, tá? Para que julguem os processos. Temos a presidência, Conselho da Magistratura, Corregedoria Geral, comissões e conselhos e o Centro de Estudos. São esses aqui que nós vamos começar agora, tá? Naturalmente aí porque é um bloco longo, tá? É um bloco bastante longo, a gente vai trabalhar aí em várias etapas e fique fácil você conseguir aprender, né? A gente vai trabalhar com doses homeopáticas aí para que você conheça o tribunal. O primeiro e o mais importante, o que mais cai em prova aí de tribunais, é sobre o tribunal pleno, tá? O tribunal pleno, ele é o órgão máximo aí dentro da estrutura do Tribunal de Justiça. Ele é composto pela totalidade dos desembargadores. Quantos desembargadores? 170, tá? Todos estão providos? A gente não sabe, né? Isso nem cai em prova, porque senão cairia lá, né, na parte de atualidades. Mas olha só, nós temos 170 cargos. Podemos ter todos providos ou podemos ter não todos providos. É uma realidade que acontece aí. Dentro dos 170, lembre-se, nós temos aqueles membros oriundos do 5º Constitucional. Alguns órgãos, tá? Aqui, por exemplo, o órgão especial, né? O órgão especial também tem que observar a regra do 5º Constitucional. O órgão especial tem 25 membros, dentre os quais 20%, ou seja, 1/5, tem que ser membros do Ministério Público e membros aí da classe de advogados, tá? 1/5 de 25 dá 5. E aí? É um número ímpar. Aí vai funcionar o seguinte, nós vamos ter 2 do MP e 2 da OAB, né? 2 advogados. Nós vamos ter uma vaga que vai revezar, uma hora a classe de advogados, uma hora a classe do Ministério Público. E por aí eles vão revezando. Existem algumas regras específicas, tá? Então, tribunal pleno e órgão especial observa as regras do 5º Constitucional na sua composição, tá? Mas como aí nós temos a totalidade dos desembargadores, né, 34 deles serão membros do 5º Constitucional e eles vão ser divididos, vão atuar também de forma igual aí dentro dos órgãos
fracionários, vão atuar em conformidade em nível de igualdade com os desembargadores lá que são membros da classe da magistratura. Na prática não tem muita divisão lá, tá? Mas você saiba uma coisa agora. Agora vamos colocar o quê? Temos uma vaga aqui para desembargador. Vamos colocar para um membro do quinto constitucional? Não. Em nenhuma hipótese, né, nós vamos ter mais do que 1/5 dos lugares direcionados a membros do Ministério Público. Ah, mas isso vai aposentar aqui um mês, vamos adiantar. Não, é assim que funciona. Não pode. O regimento interno deixa isso muito claro. Não pode, em hipótese alguma, ter membros aí do quinto constitucional além do previsto na Constituição Federal. Isso vai ser observado também no órgão especial. Sempre nós vamos ter no máximo 5. Nunca vai poder passar de 5, tá? Tribunal Pleno e órgão especial, é bacana a gente trabalhar um seguido do outro, porque o Tribunal Pleno são 170 desembargadores e o órgão especial é composto por 25 desembargadores e ele vai exercer funções delegadas pelo Pleno, justamente porque é muito mais fácil reunir 25 do que os 170, né? Vamos lá. Então, o Tribunal Pleno a gente começa no artigo 5º. O Tribunal Pleno, assim, ó, funcionando em sessão plenária, justamente porque são todos os desembargadores, é constituído pela totalidade dos desembargadores. Falou em totalidade, falou em Tribunal Pleno. Atualmente, nós temos 170 cargos, podemos não ter todos providos. Tá? O que é providos? Vacância, lembra? Provimento em cargo público e vacância, que você estuda lá no seu estatuto. Vale a mesma regra para cá, tá? O Tribunal Pleno, como ele tem muita gente, veja, existe um quórum de funcionamento. Tá? A maioria dos órgãos aí, na verdade todos os órgãos, eles têm um quórum de funcionamento. Quórum, na verdade, é a quantidade mínima de integrantes para que uma sessão seja aberta. Aqui no caso, veja, do Tribunal Pleno é 2/3. 2/3 de 170 vai dar uma galera. Aí vai dar mais de 100, né? Mais de 100 desembargadores, para que a gente, vamos até fazer a conta aqui, porque pode ser que caia na sua prova, né? A gente nunca sabe o que está passando na cabeça do examinador que vai colocar lá. Então, veja, 2/3 ele vai dar o equivalente a 114 membros. Quem são os membros? São os desembargadores. Quem faz parte do Tribunal de Justiça? São os desembargadores de justiça, são os desembargadores, tá? Então, 114 membros que precisa para instalar, tá? A quantidade mínima aí para que seja instalada uma sessão. Lembre, nós falamos em sessão no segundo grau. A audiência acontece no primeiro grau, audiência primeiro grau. A segundo grau é a sessão, não vai confundir isso aqui. Então, para que o Tribunal Pleno seja instaurada a sua sessão, ela comece, nós precisamos de 114 membros. Só que veja, nós temos um grande problema, na verdade uma grande pegadinha aqui, tá? Grande pegadinha. Nós poderíamos fazer tranquilamente 114 membros, só que ele tem essa palavra aqui, ó. 2/3 dos cargos providos, ou seja, nós temos hoje no máximo 170, até 100, uma coisa aqui, ó, 170 cargos, tá? Nós temos 170 cargos. Quantos desses estão providos? Aí a questão tem que falar para nós, né? A questão vai falar o seguinte, ó, temos aí atualmente o Tribunal de Justiça aí está com 165 cargos de desembargador providos, tá? Qual é a quantidade de desembargadores que nós precisamos, quantidade mínima de desembargadores que nós precisamos para que a sessão seja instalada? Aí você vai ter que pegar e fazer a sua conta, tá? É sobre os 170? Não. Por que não é sobre os 70? Porque a redação diz o seguinte, presença de no mínimo 2/3 dos cargos providos. Quantos cargos providos nós temos? 165. Nesse caso aqui, nós precisaríamos de 110 membros para que a sessão seja instalada. Tome cuidado com essa palavrinha aqui, tá? Cargos providos, tá? 2/3 dos cargos providos. Se eu fosse o examinador, eu faria essa questão. Eu acho muito bacana isso aqui. E ele fala, inclusive o presidente, que também é contado aí para que a sessão seja instalada, né? E se nós não tivermos o quórum,
tá? Não tivermos o quórum, a gente vai chamar pessoas de outros lugares, veja, vai ser designada a sessão extraordinária para a data mais próxima, ou seja, aquela sessão ela vai ser suspensa e nós vamos fazer uma sessão extraordinária. Dividindo, nós temos sessões ordinárias. Ordinária é uma sessão comum, aquela agendada, aquela que está programada, todo mundo convidado. Sessão extraordinária é uma que está fora da agenda. Simplesmente isso. Se você pegar a composição da palavra, você vai entender. Ó. Ordinária, extraordinária, fora do comum. Ordinário quer dizer comum. Tá? Quando você chamar uma pessoa de ordinária, você está falando que é uma pessoa comum, somente isso. Então, se a gente não tiver o quórum, nós vamos agendar, vamos marcar uma sessão extraordinária para a data mais próxima possível. E vamos convocar quem? Os desembargadores que estejam ausentes. Podemos colocar juiz de direito para completar o quórum? Não, nós vamos chamar os desembargadores ausentes. E desde que eles não estejam licenciados, ok? Se eles estejam e se nós temos muita gente que está licenciada e a gente não vai conseguir marcar isso aqui, por exemplo, tá? Aí tem mais essa disposição que você precisa saber. Vamos lá. Limitando-se, então, o quórum à maioria absoluta dos membros. Então, nesse caso, a questão dos 2/3, até ela vai ser, ó, vai ser descaracterizada. Temos aqui o quê? Sessão ordinária marcada. Não formou o quórum. Não pegou lá 2/3 dos cargos providos. Designa-se uma sessão extraordinária para a data mais próxima e vamos convocar aqueles ausentes. Agora, se temos muito deles ausentes, isso aconteceria, por exemplo, se a gente fizesse uma sessão em janeiro, teria muito deles ausentes aí, tá? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos contar aí maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É metade dos membros. E aqui ele não fala a maioria absoluta dos membros. Ele não fala nessa hipótese em cargos providos. Simplesmente fala em maioria dos membros. Eu entendo, então, que é metade de 170 mais 1. Nós teríamos 86. Já estaríamos na maioria absoluta. 86 é a maioria absoluta porque nós temos 170 cargos. Ele não faz a ressalva dos cargos providos nessa hipótese. Do quórum aqui, quando a gente designa uma sessão extraordinária e não forma o quórum dos 2/3. Tá? Tome cuidado com isso aí. O tribunal pleno. Naturalmente, ele vai ser presidido pelo presidente do tribunal. Tá? Nós temos 5 cargos daí da cúpula diretiva. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e corregedor-geral da Justiça. Esses 5 membros, eles são eleitos pelo tribunal pleno para um mandato de 2 anos. Tá? São eleitos para um mandato de 2 anos. Os desembargadores, somente desembargador que é eleito. Veja, quando eu falo desembargador, inclusive, nós estamos falando dos membros que são oriundos do 5º Constitucional. Não se faz distinção depois que ele está lá dentro. Tá? Eles podem ser eleitos também. Tá? E existe uma linha de sucessão que a gente chama uma linha de substituição. Então, eu quero que você tome muito cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é o artigo 5º aí destrinchado, por isso que talvez você não encontre ou não esteja localizando. Ele tem muita informação e é um assunto que é muito cobrado. Então eu achei melhor que a gente destrinchasse ele, né, e trabalhasse. Veja, o presidente do tribunal vai conduzir os trabalhos do tribunal pleno. E se o presidente não está? Então, nos seus impedimentos, veja, sucessivamente, pelos vice-presidentes e pelo desembargador mais antigo. Tome cuidado, ó, presidente do tribunal, se ele não está, vai o primeiro vice. Se o primeiro vice também não está, vai o segundo vice. Se o segundo vice não está, vai o terceiro vice. Se o terceiro vice não está, presta atenção, vai para o desembargador mais antigo. O corregedor-geral de justiça não faz parte dessa linha sucessória. Tá? Veja, desembargador mais antigo. A antiguidade é tudo dentro do tribunal. Você vai aprender assim, ó. Quem é o juiz aqui mais benquisto da comarca? É aquele mais antigo. Quem é que tem os melhores privilégios? Não é que ser privilégio. Quem é aquele que pode escolher primeiro, por exemplo, a data das férias? O mais antigo. Desembargador, também. A antiguidade é muito respeitada dentro do tribunal. É um critério bem objetivo e ele resolve até, por exemplo, desde lugar na fila para até vaga de estacionamento, escolha do gabinete. Fizemos um prédio novo, lindo aqui, ó, de frente lá para a lagoa. Quem é que vai escolher o gabinete? Naturalmente, primeiro o pessoal da cúpula diretiva, tal. Eles vão escolher lá os gabinetes. E aí agora?
primeiro desembargador mais antigo, depois o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, e assim sucessivamente, tá? Então é muito escolhido. Tome muito cuidado com essa informação. Corregedor-Geral de Justiça não está na linha sucessória, tá? Ah, mas se ele for o desembargador mais antigo? Se fosse o corregedor, né, ele estaria o nome corregedor ali, não daria o nome desembargador mais antigo. Então você tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tomar cuidado. E quanto às competências, aqui uma competência que você precisa saber obrigatoriamente. Veja, compete ao Tribunal Pleno eleger o presidente, o vice-presidente e o Corregedor-Geral de Justiça. Essa votação ela é secreta, tá? Dentre os integrantes mais antigos do colegiado, bem como escolher a metade dos membros do órgão especial. Veja, não é só os mais antigos que vão votar. Eu falei para você anteriormente que geralmente quem é que vai ser candidato e vai poder ser eleito para um dos membros da cúpula diretiva, geralmente são aqueles mais antigos, justamente por conta que são eles que podem se candidatar. O cara que acabou de ser desembargador, nem adianta se candidatar, que ele não vai nem poder, né? Então, nós, desembargadores, veja, todo mundo é interessado no resultado, né? É o presidente do tribunal que vai conduzir lá para dar aumento, é o presidente do tribunal que vai conduzir para abrir concurso e por aí vai. Só que quem vota, né, são apenas os desembargadores. Então, se falasse na sua prova, por exemplo, que o presidente ou os membros da cúpula diretiva são eleitos pelos seus pares, tá certo, porque são os próprios desembargadores que vão votar naqueles outros desembargadores que são candidatos, tá? O juiz de direito não vota, tá? Servidor não vota, servidor, na verdade, tá lá embaixo, né? Não vai votar em nada, não vai decidir nada. Então, veja, são os próprios desembargadores. E essa votação para a escolha dos membros da cúpula diretiva, ela é secreta, tá? E também, né, lembra que a gente falou que o órgão especial, ele é composto aí por 25 membros, sejam metade eleita e metade por antiguidade? É na mesma sessão que a gente vai votar aqui para presidente, a gente vai votar para a metade eleita dos membros do órgão especial, tá? Tome cuidado com isso aí. Tome cuidado, porque é muito importante essa diferenciação. Você saber que a votação é secreta, são apenas os desembargadores que votam e eles vão eleger a metade dos membros do órgão especial também. Tá? O Tribunal Pleno diz o artigo 6º o seguinte, olha só. O Tribunal Pleno, divide-se o Tribunal Pleno em duas sessões. Tá? Então ele vai ser dividido o seguinte, ó. Nós vamos ter a sessão civil e nós vamos ter a sessão criminal. Isso aqui já caiu em prova, essa pergunta, tá? Nós temos 25 câmaras cíveis, tá? E temos 8 câmaras criminais. 8 câmaras criminais, tá? Fique muito atento a essa informação, já caiu e é... Mas por que cai esse tipo de informação? Basicamente, o regimento interno trata da composição e da competência. Eu disse para você que competência não é muito explorado, não. Tá? O que cai mais são aí a composição. As competências não são exploradas, o que cai é a composição, tá?